A notícia do dia acaba de sair, né? Eu queria saber a opinião do Marcel Capretes nessa abertura do 105 FM Futebol Clube e, logicamente, a sua opinião. Eu vou ler a notícia aqui, já tá lá no chat do YouTube, deixa eu ver, o pessoal já tá votando aqui. O nosso Gabriel Petraz foi rápido, já mudou até a capa do programa, que mudou, né? Depois dessa notícia aqui, mudou a nossa enquete. A punição ao Bruno Henrique foi justa? Sim ou não? 76% não, 24% sim. Bruno Henrique, vocês sabem muito bem que o Bruno Henrique foi comprovado que ele forçou um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023 em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. No julgamento em setembro, o STJD o condenou a 12 jogos de suspensão. Só o que aconteceu? O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo. Então entrou com recurso contra a punição e conseguiu esse efeito suspensivo. É com isso, é com esse efeito que o Bruno Henrique está jogando. Hoje tivemos o julgamento, não cabe mais recurso e o Bruno Henrique foi apenas multado. Está liberado para jogar. Multa de R$100 mil, que é o valor máximo previsto pelo Código. Portanto, não cabe mais recurso e o caso está encerrado, Marcel Capretes. É uma vergonha essa punição, é um desrespeito ao campeonato, é um desrespeito ao futebol brasileiro. É um desrespeito ao futebol brasileiro e claramente ali o que se vê é que estamos diante do clube mais popular do Brasil e isso pesou. Isso pesou, é o Flamengo. Eu duvido se fosse outro clube, seria dessa maneira conduzido o caso. Não falo apenas da punição branda, não falo apenas dessa situação irrisória que foi colocada ao Bruno Henrique, mas falo da demora também, da demora disso tudo, do vagar com que tudo foi conduzido. É porque é o Flamengo. Então, os argumentos que foram colocados, porque foi mais de um argumento, totalmente bizarro, assim, porque o Bruno Henrique tomou o cartão contra o Santos, só que teve a questão da aposta. Não é errado tomar cartão. O jogador, ele força um cartão por uma situação ou outra, porque ele vai estar numa data FIFA, enfim. Só que houve a questão da aposta, em que as casas de apostas, né, fizeram ali o aviso de que houve uma situação fora do normal. E nada acontece. E apenas isso, muito brando, isso abre muitas brechas, até porque outros jogadores envolvidos com casos semelhantes tiveram punições muito mais fortes, tiveram punições muito mais severas. E o Bruno Henrique não? Por quê? Por que o Bruno Henrique não? Porque ele joga no Flamengo, nesse momento decisivo em que o Flamengo está envolvido em 2 títulos importantes, decidindo com o Palmeiras, que no caso é a parte mais lesada, sim, é a parte mais prejudicada, sim, porque quem vai ser campeão, se não for o Flamengo, vai ser o Palmeiras. A final da Libertadores vai ser Flamengo e Palmeiras. Então o Palmeiras está indiretamente, ou diretamente mesmo, ligado a esse caso, ligado a esse assunto, de olho nessa punição. Então, Weber, foi uma situação vergonhosa, isso mancha o nosso futebol, isso faz com que a credibilidade vá para o ralo, isso afugenta bons negócios, bons patrocinadores, pessoas do bem, porque o que se viu nesse julgamento do Bruno Henrique foi tudo uma piada, Weber. Olha, gente, não é uma coincidência. Olha aqui, ó, uma coincidência neste momento aqui no programa. Eu tô acompanhando aqui Irlanda e Portugal pelas eliminatórias europeias. Cristiano Ronaldo deu uma cotovelada no jogador. Numa disputa de bola dentro da área. O que aconteceu? O árbitro não viu, deu cartão amarelo. Foi no vídeo, expulsou. É o Cristiano Ronaldo. Houve a punição. É o Cristiano Ronaldo. Vê se ele fugiu da punição, tá expulso. Se fosse expulso na outra, ficaria fora do primeiro jogo da Copa do Mundo. Então é o seguinte, é isso que falta aqui no nosso país. Credibilidade a tudo. A arbitragem.
ao STJD. O STJD é uma vergonha, mas há décadas. É uma vergonha há décadas. O que aconteceu hoje na questão do Bruno Henrique é uma vergonha. E aí eu vou entrar nessa questão de clube, né? Eu não vejo nem que seja essa história do peso do clube, mas da vergonha que virou a justiça desportiva. Como pode membros desse tribunal votarem por 12 jogos de suspensão e após um tempo eles mudarem de ideia e dão uma multa? É um absurdo. Independe do clube, gente, porque a gente já viu muitos absurdos. Eu utilizo o exemplo aqui de São Paulo. A Federação Paulista puniu torcidas organizadas. Do dia para a noite eles tiram a punição. Você não educa ninguém assim, sabe? E nesse caso de aposta é pior. Você tá mandando uma mensagem para os jogadores de que pode brincar aí, pode fazer esquema com apostadores, dar dica para apostadores. Sabe por quê? A multa foi de 100 mil. Quem vai pagar essa multa? É o Bruno Henrique? Se for o Bruno Henrique e se as apostas deram muito mais do que isso, tá tudo certo. Se foi o clube que pagou, pior ainda. Olha a mensagem que vocês estão mandando para esses atletas. É isso que é o pior. O pior de tudo isso é a mensagem enviada para quem está acompanhando. É igual a história do Lucas Paquetá. Quem sabe um pouquinho de futebol e olha os lances do Paquetá, a justiça lá pode ter absolvido. Mas a minha opinião é que aqueles cartões foram forçados. Só que ele foi absolvido pela justiça. Que mensagem, que péssima mensagem estão mandando pro jovem que está no futebol, o cara que está crescendo no futebol, na sociedade. É uma vergonha. Eles deveriam ter vergonha. Não é possível que alguém que vota por 12 jogos mude de ideia depois. Não é possível. Você pune um cara com 12 jogos e depois você muda de ideia. Não é possível. 18 horas e 8 minutos. Vamos lá, eu quero saber a sua opinião. A sua opinião no 11 999 325 105 no YouTube. Uma mensagem muito ruim do nosso futebol. É que nem na Operação Penalidade Máxima lá. Os caras fizeram coisa parecida com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não foi punido por nada. Uma vergonha, cara. Uma vergonha, realmente vergonhoso. Vamos lá. Pessoal, participa, manda sua mensagem no 11 999 325 105. Vamos lá. Fala 105 FM, Rodrigo de Sorocaba. Que coisa vergonhosa isso do Bruno Henrique. Perdeu totalmente a credibilidade. Depois não podemos reclamar da política. Tudo é corrupção. Aí eu acho que não é nem corrupção, né? Aí não tem nem corrupção. A vergonha desse STJD, que sempre foi uma vergonha, né? Nunca foi exemplo para nada esse Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos lá, mais um. Moisés de Sorocaba, é tudo igual, tanto no futebol como política, tudo misturado. É uma vergonha, é o Brasil novamente da vergonha, né? É vergonha diária toda vez, todo dia tem uma coisa. E no esporte também, mais um. Fala pra mim, como pode ele ser absolvido e ter que pagar uma multa? Então ele não tinha que pagar nada, Bruno de Atibaia. É um ponto mesmo, é um ponto a ser discutido, né? Se ele tá absolvido, cara, não absolve direto, então. Não precisa pagar multa nenhuma. Mais um. Boa noite, amigos. Helder de Americana, palmeirense, sempre na audiência. Não dá nem vontade de falar, né, Weber? Fazer o quê? É assim mesmo. E o Tigrinho? O que aconteceu com o Tigrinho? Peguei o programa, você falando do Bruno Henrique. Tigrinho foi a mesma coisa? Tigrinho vai ser julgado na segunda-feira, mas também não vai dar em nada. Não vai dar em nada o do Vitor Roque. Mais um. Fala, Weber Lima, Luciano de Jundiaí. Fica no Rio de Janeiro, STJD, só tem flamenguista e obviamente que o clube pesa assim. Não é só no caso do Flamengo, viu? Na história aí a gente já teve muitas coisas Rio de Janeiro, clubes do Rio. Ixi, a gente já teve cada coisa absurda.
Se eu não me engano, Capretes, aquela final do... Eu vou buscar aqui. Vasco e São Caetano foi decidido no STJD, que teria outro jogo ou não? Acho que foi, né? Vou buscar isso daí, né? Acho que foi. Foi, porque... né? Ah, vergonha. O regulamento do campeonato dizia que o visitante venceria por 1-0. O São Caetano deveria ter sido declarado campeão naquele ano, né? Exatamente. E aí o jogo foi em janeiro, no Maracanã, aquele fatídico jogo, Sim. com o Vasco com o patrocínio do SBT na camisa. Isso. E o Vasco ganhou do São Caetano, mas era para o São Caetano ter sido campeão. Você vai lembrar também um pouco antes, o efeito suspensivo do Edmundo em 97, Sim. Palmeiras e Vasco. Também. Na final do Campeonato Brasileiro. Outra vergonha, né? Então, não tô falando que é tudo pró-Rio. Tivemos tá? aqui, o Capretes, tivemos aqui também, né? No futebol paulista, as vergonhas assim. Jogador que tomou cartão vermelho no jogo da primeira final e jogou a segunda final, né? Conseguiu efeito suspensivo. Teve essas vergonhas também. Sim, isso, o efeito suspensivo é uma das coisas mais nocivas e não é só da justiça desportiva que tem esse artifício, na justiça comum também. Efeito suspensivo. Então, alguém julga o julgamento, Weber. Então, peraí, cara, eu não sou contra recurso, tá? Mas efeito suspensivo em que você anula a questão do cartão, a questão da expulsão, a questão da decisão, pra julgar depois. E assim, né? Vamos, se é pra pegar a história, o Fluminense pulou de divisão. Tem tanta coisa. O caso da Portuguesa Everton com H Sim. nunca foi clarificado, enfim, um monte de coisa. Tem mesmo, tem muita coisa. Por isso que eu falo, não tem credibilidade, né, Capretes? A gente tem na história aí vários episódios do STJD, né? Sim, vários. Sim. Isso é muito ruim, Weber, porque se a gente fala numa modernização do futebol brasileiro, se a gente fala em embalar melhor o nosso produto, em trazer condições para ter uma venda de transmissão para fora do país, cara, essas coisas elas só jogam contra, né? Então a gente dá tiro no próprio pé, a gente prefere interesses de A ou B ao invés de pensar no produto futebol como um todo, porque os clubes são desunidos, né? Se eu puder ter tudo para mim e nada para o outro é melhor. Só que o Flamengo tem que entender que para ele é melhor ter um Palmeiras forte, ter um Vasco forte, um Botafogo forte, porque daí o produto futebol brasileiro cresce do que se ele reinar sozinho. Pega na Inglaterra, por que a Premier League é legal? Porque tem um monte de time bom, cara. Os times pequenos são bons, ganham dinheiro e aí fazem jogos duros, complicados contra os maiores. Por isso a Premier League é legal. Se a gente tiver só 2, 3 times, o produto fica ruim, o campeonato fica chato. Verdade, é isso daí. Eu concordo com o Capretes.